Bom, meu nome é Fabrício Moura e hoje eu vou apresentar um tema fundamental em estrutura de dados, que é o conceito de tabelas hash. A gente vai ter o conceito de uma tabela hash sendo visualizada em todos os elementos que fazem parte da sua composição, e ao final da apresentação a gente vai ter uma simulação para entender exatamente na prática, a partir de um visualizador, como que o conceito ele é aplicado. O objetivo dessa apresentação é explicar de forma simples o que é uma tabela hash, como que a tabela hash funciona, por que ela é tão rápida e onde que ela é usada no mundo real. Essa aqui é uma estrutura essencial hoje na computação moderna e aparece em praticamente todas as linguagens de programação e sistemas que utilizamos durante o nosso dia a dia. Então vamos lá. Para começar, vamos entender o problema que motivou a criação de tabelas hash. Quando precisamos buscar um elemento em uma estrutura, como uma lista, normalmente nós gastamos tempo proporcional ao tamanho da própria lista. Então, a complexidade dessa busca acaba se tornando no conceito de notação Big O, a gente tem uma notação de complexidade ON, sendo N o número de itens dentro da lista, ou até mesmo O log de N em alguns casos. Como por exemplo o da árvore balanceada. A árvore balanceada tem uma busca O log de N, mas ainda envolve uma série de comparações. Só que essas situações em que precisamos de algo muito rápido, quando a gente trabalha com grandes volumes de dados, como banco de dados relacionais ou não relacionais, sistema de cache, sistema de rede, sistema de indexação, aí o ideal nesse caso é trazer uma forma de acesso quase instantânea. Buscamos atingir a complexidade de tempo constante, que é O de 1, ou seja, existe uma forma de acessar dados, acessar informações de forma quase instantânea, utilizando as tabelas hashes, que buscam, inserem e removem dados em tempo próximo de O de 1 no caso médio. E é por isso que a gente tem um conceito tão importante ali na aplicação. Quando você tem um conceito desse aplicado no caso médio, a maioria das suas aplicações e contextualizações vão trazer um tempo de acesso quase imediato nesse sentido. Então, no conceito inicial de uma tabela hash, o que é uma tabela hash? Uma tabela hash é uma estrutura que armazena pares, chave e valor, assim como a gente consegue visualizar dentro da demonstração ilustrada. Ela funciona de uma forma muito bem simples. Você fornece uma chave e a estrutura usa essa chave para calcular onde o valor corresponde, onde o valor correspondente deve ficar. Então, em vez de procurar pelo elemento percorrendo por uma estrutura inteira, a tabela calcula diretamente onde ele deveria estar. Essa ideia de acesso direto é o que garante a sua velocidade, o seu conceito de acesso rápido. Um ponto importante é que a tabela hash não ordena os dados, ela apenas distribui as posições do vetor utilizando uma função especial chamada função hash. Toda atribuição sempre vai passar uma atribuição de chave sempre vai passar por uma função hash. Essa função hash ela é definida diretamente no programa para ocasionar na sua indexação. O conceito central dessa estrutura é justamente a função hash, que pega uma chave, que pode ser um número, pode ser uma palavra, um CPF, um nome. Você também define isso dentro da aplicação durante o seu desenvolvimento e transforma essa chave em um índice numérico que aponta para uma posição dentro do vetor. Essa função hash precisa ter algumas características para ter utilidade durante o conceito da aplicação da tabela hash. Ela deve ser rápida de se calcular, ela deve ser determinística, ou seja, a mesma chave sempre deve gerar o mesmo índice, e deve distribuir os valores de forma uniforme, evitando que muitos caiam na mesma posição. A qualidade da função hash influencia diretamente o desempenho da tabela nesse sentido. Então, como a gente pode perceber aqui, ao passar da chave Apple, por exemplo, a gente aplica a função hash e essa função, através da chave, determina a saída de Apple como 0. A chave banana determina a saída do índice como 1 e a saída de Cherry determina a saída como 2. Essa saída pode ser uma indexação ou pode ser um outro valor que a gente atribui dependendo da função. A estrutura interna da tabela hash geralmente é um vetor
Cada posição do vetor vai guardar um elemento ou uma lista de elementos dentro desses baldes onde podemos realizar esse tipo de armazenamento. E quando a função hash calcula um índice, ela aponta diretamente para uma dessas posições. Isso significa que a operação de acesso em si ela é imediata. É como acessar um vetor dentro da memória, o que já traz para nós aquele tempo de complexidade que desejamos dentro das operações da tabela hash. E falando sobre as operações, a gente tem as operações fundamentais. Existem 3 tipos de operações fundamentais: para inserir, para buscar e para remover os itens, todas dentro do caso médio, no tempo de complexidade que nós desejamos alcançar. Para inserir, pegamos a chave, aplicamos a função hash e colocamos o valor na posição calculada. Para buscar, nós fazemos a mesma coisa, a gente calcula o índice e verificamos o valor dentro do índice buscado. E para remover, localizamos o elemento e tiramos a posição calculada a partir da função hash também. Essa determinação da função hash é muito importante justamente para fazer esse tipo de acesso e alcançar o tempo de complexidade. Porém, existe um desafio inevitável, que é justamente a geração de 2 chaves diferentes que podem gerar o mesmo índice. Esse conceito a gente chama de colisão dentro das tabelas hashes. Então a gente pode perceber ali, realizar na atribuição, que o nome John Smith, por exemplo, dentro da função hash calculada, atribuiu dentro do índice 152, enquanto a Sandra Dee ela também alcançou o índice 152. Aqui já houve um tratamento para a realização dessa colisão, e logo mais a gente vai falar sobre esses tratamentos. O Ted Baker aqui também teve uma atribuição dentro do índice 153, porém já estava sendo ocupado pela Sandra Dee. Então a gente atribuiu um outro valor para o Ted Baker novamente, utilizando um conceito que logo mais nós vamos comentar sobre, que é o método de resolução da colisão. Isso pode acontecer porque o número de possíveis chaves é muito maior do que o tamanho da tabela, por isso colisões são normais e esperadas. O importante é saber tratá-las corretamente. Se não tratarmos colisões, valores podem ser sobrescritos ou perdidos. Uma das possíveis formas de tratar isso é utilizar um cálculo complexo na função hash, porém um problema disso é justamente a perca a perca lá do desempenho dentro da aplicação. Isso já inibe o nosso ponto principal aqui, que é acesso rápido. Então nós temos alguns métodos de resolução de colisão que funcionam melhor, funcionam de forma rápida e não nos atribuem. Todos esses métodos estão diretamente ligados a todas as operações, porém vamos tratar aqui das operações de inserção para utilizar como exemplo, tudo bem? Então os métodos de resolução de colisão que nós temos hoje são o encadeamento, onde cada posição pode guardar uma lista, e o endereçamento aberto, onde procuramos uma outra posição livre dentro do array, e o rehashing, que é uma terceira estratégia de recálculo da função hash. Então essas são as 3 estratégias de métodos de corresolução. Vamos passar uma a uma para entendimento sobre esse conceito. No método de encadeamento, cada posição da tabela hash possui uma lista ligada, então cada posição dentro da tabela hash vai ser atribuído um vetor como objeto principal. Esse vetor inicializa como um objeto vazio e vai tendo suas atribuições sendo realizadas a partir da inserção. Cada posição da tabela então vai possuir exatamente a lista ligada. Quando uma colisão acontece, basta adicionar um novo elemento na lista correspondente àquele índice. Isso é, de certa forma, simples, não exige que procuremos outro espaço no vetor. Uma vantagem é que quando a gente procura, ou quando o número de elementos cresce, a lista cresce junto e a estrutura continua funcionando, só que com mais elementos por lista. Então aqui a gente tem uma visualização prática. Você atribui uma lista encadeada, assim como visualizado em TADs anteriores que trabalhamos durante a disciplina. O novo elemento ele entra na lista a partir dentro dessa atribuição no valor next do elemento anterior. Então cada posição, cada objeto dentro da lista encadeada tem um valor next. Esse valor next guarda o próximo objeto que está vindo dentro do encadeamento. O endereçamento aberto, lidar com colisões, ele vai ser atribuído de forma diferente e já é uma atribuição um pouco melhor daquilo que a gente comentou
anteriormente. O endereçamento aberto, lidar com colisões, é, é utilizado quando a posição calculada está ocupada. Nós procuramos uma outra posição dentro da própria tabela. Existem três variações principais nesse sentido. A sondagem linear, que é a tentativa da próxima posição sequencialmente, ou seja, como nós visualizamos dentro do exemplo ali dos John Smith e da Sandra Dee, você atribui o valor deles todos caem nesse caso aqui em 873 como índice. John Smith entra primeiro, porque sua atribuição apareceu primeiro dentro do vetor de inserção, dentro dos objetos de inserção ele aparece primeiro. E a Sandra Dee aparece posteriormente. A partir do momento que ela aparece em 873, ela é jogada, digamos assim, para a posição 874, que é o próximo vetor que está aparecendo sequencialmente. Um outro tipo de resolução é a sondagem quadrática, onde dentro da função nós atribuímos um valor, uma expressão quadrática, utilizando saltos maiores e reduzindo para clusters. Reduzindo os clusters possíveis, ou seja, reduzindo justamente a reoperação. Então você não tem operações sendo atribuídas em algum momento o desempenho da resolução da colisão decaindo, justamente porque você tem muitos itens sendo atribuídos de forma sequencial, você dá saltos dentro das posições no índice e evita esse tipo de problema. Um terceiro método de atribuição é o duplo hashing, que usa uma segunda função hash para decidir o avanço, que é justamente o conceito que nós devemos comentar posteriormente. Antes de continuar falando sobre os meus métodos de resolução de colisão, precisamos comentar sobre o conceito de fator de carga, ou load factor, em alguns, assim como é definido com alguns autores. É uma medida importante para avaliar o desempenho da tabela. Ela é calculada como um valor alfa, que representa o número de elementos, dividido pelo tamanho da tabela. Se o fator de carga aumenta demais, as colisões se tornam frequentes. Por isso, tabelas hash costumam limitar esse valor. Por exemplo, quando o alfa ultrapassa o valor de 0,7, muitas implementações automaticamente expandem a própria tabela para suportar esses valores e reduzir o número de colisões. Então a gente precisa tomar cuidado justamente com o valor de alfa dentro do fator de carga para evitar que a carga das operações degradem o tempo de complexidade que a gente quer alcançar, junto com o conceito de tabela hash, e evita a degradação do desempenho como um todo. Então, após ter esse conceito bem definido, a gente pode falar sobre o conceito de rehashing. Quando a tabela está muito cheia, ela consiste em criar uma tabela nova, geralmente maior, recalcular a função hash para cada elemento e inserir todos os elementos novamente. Essa etapa ela é custosa de certa forma, mas ela traz um grande benefício, que é a melhoria da distribuição e reduz as colisões, restaurando o desempenho para a complexidade que a gente deseja alcançar. Nesse conceito você tem um tempo um custo de desempenho sendo aumentado, porém esse custo ele é beneficiado posteriormente por ter a redução das colisões e melhoria na distribuição como um todo. Tabelas hash possuem várias vantagens importantes nesse sentido, mesmo com as colisões ocorrendo, a gente tem um acesso extremamente rápido, uma estrutura simples, de certa forma simples, um coisito interno de fácil manutenção, suporta grandes volumes de dados e funciona com diversos tipos de chaves. Essas características fazem com que seja amplamente utilizada em sistemas reais, justamente por essa flexibilidade no conceito da aplicação. Mas também a gente tem que comentar sobre as desvantagens, que é a dependência na qualidade da função hash como um todo. Se a função hash ela está mal desenvolvida, a qualidade de toda a aplicação ela deteriora justamente pela sua dependência. Pode ser mais custoso para a memória do que outras estruturas, como árvores ou vetores simples. E colisões podem piorar o tempo de execução. Grandes colisões, no caso, em bancos de dados relacionais e não relacionais, você tem esse problema, onde as estruturas complexas dentro de queries, por exemplo, em bancos de dados SQL, têm uma dependência muito grande, e grandes casos de colisão acabam deteriorando a qualidade das operações dentro do banco de dados e, consequentemente, a aplicação como um todo, se for uma aplicação em produção, por exemplo.
você já tem uma datorização ali na parte do usuário. E o rehash em si se torna custoso com o tempo, justamente por essa operação recriar toda a tabela e reatribuir os cálculos. A partir do momento que você tem muitas operações de rehashing, ela se torna custosa para dar continuidade nesse sentido. É como se fosse um tipo de operação, de certa forma, exponencial no sentido de aumento. Mesmo assim, os benefícios normalmente superam essas limitações e trazem uma estrutura bem definida de fácil aplicação, que pode ser utilizada em conceitos diferentes. Aqui eu trouxe algumas aplicações reais, como por exemplo os bancos de dados que eu estava comentando, os bancos de dados relacionais e não relacionais, os dicionários e hashes em linguagens de programação. Dentro do Python, por exemplo, nós definimos a atribuição de um dicionário com a abertura e fechamento de chaves, e a partir desse momento você tem um dicionário com os valores definidos ali, e você pode acessar esses valores a partir do momento que você determina eles dentro da memória. Existe uma sintaxe para isso dentro do Python, é uma sintaxe simples, de fácil aplicação, que pode ser fixa ou pode ser utilizada com outros métodos dentro das aplicações, por exemplo, métodos de append para listas, para vetores, para itens. Você pode aplicar conceitos de objetos diferentes. Qualquer tipo de objeto pode ser utilizado dentro da estrutura, como você está falando de valores. É um conceito bem interessante. O próprio Python em si possui uma limitação nesse sentido, que é a determinação das chaves. Você não pode utilizar objetos de TAD, objetos complexos, como normalmente você não consegue utilizar esses objetos complexos como chaves, e somente como valores, por algumas determinações da própria linguagem da sintaxe que ela utiliza. Porém, não é um limitante tão agravante assim, até porque normalmente nós utilizamos valores inteiros ou valores valores definidos como cadeias de caracteres para a determinação de chaves. Caches de memória também utiliza esse conceito, roteamento em redes também utiliza. Por fim, nós determinamos ali as boas práticas, que seriam alguns cuidados para fazer a melhoria de desempenho, que é a escolha de uma boa função hash, o controle do fator de carga, o monitoramento do fator de carga em si, aplicar rehashing quando necessário e escolher os tamanhos de tabela adequados. A gente prefere tamanhos primos em algumas implementações, justamente por facilitar na construção da função hash e o conceito da estrutura para mantê-la eficiente e estável como um todo. Bom, aqui por fim vamos para o trecho de simulação, então, para dar continuidade dentro da nossa apresentação. Eu vou passar aqui para um sistema que foi customizado a partir do software cloud. A gente tem aqui os módulos de configurações. Eu vou utilizar aqui o módulo de configuração de encadeamento. Aqui a gente tem uma tabela de tamanho 10 que está vazia. Eu posso escolher aqui também o tamanho da tabela, mas eu vou manter 10 na demonstração. Aqui a gente tem as operações de inserção, chave-valor, busca e remoção. Eu vou passar por cada sistema de método de colisão por aqui, que ainda tem encadeamento, endereçamento aberto, utilizando os dois tipos de soldagem que a gente visualizou, que é a linear e a quadrática, e o rehashing. Aqui a gente consegue gerar algumas colisões dentro da tabela, e a gente tem também uma forma de limpar a tabela diretamente. Aqui a gente tem a nossa função hash, que é a soma de todos os valores dentro da string de ASCII pelo resto em 10. O método aqui a gente tem uma visão sobre os métodos de resolução da colisão, que é o encadeamento. A cada posição da tabela contém uma lista encadeada de elementos. Quando ocorre a posição, um novo elemento adicionado à lista. O endereçamento aberto busca outra posição livre na própria tabela. Pode usar a sondagem linear, H mais I, ou a quadrática, que é justamente H mais I ao quadrado, para aplicar aquele conceito que nós estávamos comentando anteriormente, o conceito de cluster, de evitar o cluster em si, evitar novas colisões. E o rehashing aplica uma segunda função hash quando a colisão, calculando o novo índice alternativo e recriando a tabela como um todo.
Então, vamos fazer a inserção de algumas chaves por aqui. Eu vou digitar o valor K10 e a chave K10 e o valor V10. Vou fazer essa inserção. Atribuir ao índice 2. K12, por exemplo. Valor V15, V12. Valor K53. Valor V53. A gente atribui a posição 9. E eu vou gerar algumas colisões aqui também. Aqui, como a gente está utilizando o sistema de encadeamento dentro da colisão que a gente gerou, a partir do índice 3, a gente conseguiu encadear o nosso valor dentro da posição 3, o valor que foi gerado colisão, nós encadeamos ao valor K0 e a posição se manteve, tudo bem? Então aqui é um método de colisão do encadeamento, só para demonstração, então a gente vai fazer as operações agora de busca. Eu vou buscar, por exemplo, o valor K10 e o valor encontrado foi o valor V10. Vou buscar a chave K12 e o valor encontrado foi o valor 12 dentro do índice 4. Vou demonstrar então, vou limpar a tabela aqui para demonstrar o endereçamento aberto. Eu vou utilizar o tipo de sondagem quadrática e vou estar disponibilizando o link para o artefato caso seja de interesse também visualizar o tipo de sondagem linear nesse sentido. Vou aplicar aqui algumas operações então de demonstração, K10 valor V10, K53, K53 e valor 53. Vou fazer essas duas inserções aqui e vou gerar algumas colisões justamente para fazer o preenchimento. E por aqui a gente já consegue visualizar como que essas visualizações se comportam. Ele busca os valores e atribui ao valor dentro da função para a visualização do item que está aberto, para o valor do bucket que está aberto. Aqui a gente tem um histórico de passos, ele tentou na posição 3, 4, 7, 2, 9 e por fim encontrou a posição 8 livre para utilização após 5 tentativas. Por fim, eu vou usar aqui o rehashing para a aplicação do conceito. Nesse sentido, eu posso reutilizar essa tabela. Vou gerar mais aqui algumas colisões em suas atribuições. E aqui a gente já tem a geração sendo utilizada. Então, faz a busca da função, aplica a colisão, aplica a segunda função hash. A segunda função hash foi aplicada a 4 para a posição 4 e o par K20 V2 foi adicionado à cadeia na posição 4. Então, seria esse conceito da demonstração. A partir desse momento a gente já consegue ter o acesso aos nossos valores, a gente tem os acessos aos vetores encadeados, a gente consegue justamente aplicar esses novos conceitos, um conceito de rehashing, o conceito de aplicação prática para a utilização e consegue visualizar como que a tabela hash interage de forma didática e de forma simples, tudo bem?